E prospecção ativa é uma dessas três formas. Prospecção ativa é uma dessas três formas. E é o que eu recomendo que toda empresa de consultoria deve começar. Ok? É o que vai oxigenar o seu fluxo de caixa. É o que vai trazer seus primeiros clientes que vão se tornar depois clientes fiéis a você, se você fizer da forma correta. Então, quando a gente fala de prospecção ativa, a gente está falando realmente em você ir até os potenciais clientes. Então, você já tem os segmentos bem definidos. Agora você vai começar a abordar esses empreendedores que estão dentro do seu raio de ação. Você delimita um raio de ação, que é os locais, enfim, o raio que você vai atingir na sua consultoria. E aí você vai começar a abordar. Como é que funciona essa abordagem? Essa abordagem ela tem algumas etapas extremamente importantes. Primeira etapa, criação de lista. Vocês vão criar uma lista. Eu acredito que vocês fizeram isso, tá? Não sei se vocês colocaram todas as informações que são relevantes na criação de uma lista. Eu queria que você me diga, prospectar é apresentar oportunidades que você, como especialista, está vendo e que o cliente não está vendo, provavelmente. Oportunidades que estão sendo deixadas para trás. Então, você só vai ter sucesso na prospecção quando alguém que lê sua abordagem, lê seu e-mail, atender o telefone, enfim, ter contato com sua abordagem de prospecção, entender que vale a pena marcar uma reunião com você. Então, ele precisa ver que você tem alguma oportunidade, alguma coisa importante que ele precisa saber, que você sabe, e por isso ele quer marcar a reunião. Ele tem a prospecção, ela tem que dar a ideia, o desejo de eu quero saber mais. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. E você só consegue isso se você for muito personalizada na prospecção. Prospectar é isso. É um trabalho. E a ideia da prospecção é você não precisar mais prospectar. E eu vou te explicar isso, tá? Então, olha, na prospecção ativa, você tem 1, 2, 3, 4, 5 etapas fundamentais. E na mentoria a gente trabalha com cada detalhe, cada etapa. Criação de lista. Nessa criação de lista, tem lá CNPJ, nome, informações básicas. Além dessas informações básicas, tem demandas ambientais. Então, eu ensino, você aprende lá na mentoria como é que você identifica as oportunidades. Por exemplo, IBAMA é uma delas. IBAMA é uma delas, tá? A gente ensina lá como é que você, por exemplo, se você quiser atuar no segmento de mineração, que é extremamente promissor, é um dos segmentos que eu atuo já há vários anos. Eu ensino você lá dentro do site da ANM identificarem todas as oportunidades que os processos têm que provavelmente aquele empreendedor não está vendo. E como você acionar uma abordagem de modo que ele se sinta curioso para querer marcar reunião com você. O objetivo da prospecção é marcar uma reunião só. É direto, é rápido, tem que gerar curiosidade na hora. Então, você precisa pegar na personalidade, personalizar mesmo, tá? Só tem que sentir que você está falando com ela e não prospectando todo mundo do mesmo jeito, tá? Isso aí é um dos aspectos que vão fazer vocês terem sucesso na prospecção de vocês. Então, lista, plano de abordagem. No plano de abordagem, existem 5 pontos de contato que você pode fazer com um cliente. Telefone, e-mail, WhatsApp, Instagram e LinkedIn. Na consultoria ambiental, esses são os 5 pontos. Eu quero que vocês duas entendam esses 5 pontos como se fossem ferramentas. Vocês têm uma caixa de ferramentas. E à medida que você está trabalhando com alguma coisa, uma ferramenta vai funcionar melhor para uma determinada atividade, e aí outra ferramenta vai funcionar melhor para outra atividade. Então, esses 5 pontos de contato são ferramentas. Em alguns momentos, o telefone vai funcionar muito bem. Em alguns momentos, que vai funcionar muito bem é o e-mail. Em alguns momentos, os dois vão funcionar. Você usar os dois, não só o telefone, nem só o e-mail. A ideia é você usar o máximo de pontos de contato possível. Quanto mais pontos de contato você usa, maior a probabilidade de você chegar na pessoa certa e a pessoa marcar a reunião com você. Então, a gente tem na mentoria, por exemplo, processos onde você manda um e-mail e depois liga. Processos onde você liga, depois manda um e-mail, dependendo da situação. Processos onde você entra no LinkedIn, depois liga. E isso tudo bem esquematizado, isso é plano de abordagem. A abordagem não é de forma aleatória. Vocês têm que escrever um plano de abordagem, segmento tal. Vai ser dessa forma. A gente vai começar assim, com essa abordagem. Passou um dia, não teve resposta, a gente vai fazer isso, tá? Então, isso é um fluxo de cadência e é assim que a parada funciona. Aí vai dar certo. É trabalhoso, tá? Mas dá certo.
Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Então, você precisa elaborar esse plano de abordagem. Um plano de abordagem definido, bem claro, de telefone. O que você vai falar na primeira ligação? O que você vai escrever no primeiro e-mail? O que é que tem que ser escrito lá? Então, dentro da mentoria, você imprime isso. Tem isso pronto, você imprime e adapta para o seu caso. Tá? Tem tudo, por exemplo, você não, vamos dizer que você vai usar o telefone, você não sabe o nome do dono da empresa, enfim, você não conseguiu essa informação. Como é que você faz? Como é que faz funcionar essa ligação? Você tem um telefone, mas não tem um e-mail. Você tem um telefone, mas não sabe o nome do dono da empresa. Como é que você faz nessa primeira ligação? Lá tem uma abordagem lá definida para você fazer. Eu não gosto de roteiros decorados, mas eu coloco uma ideia lá para você entender o princípio. Entendendo o princípio, você consegue fazer qualquer abordagem. Então, você potencializa o setor de prospecção do negócio de vocês. E você disse que quem faz é a Aline, tá? Então, ela, com aquilo em mãos, ela vai saber exatamente como abordar e como colocar isso dentro de um processo. Prospecção é um processo, com etapas bem definidas, para fazer com que o cliente, ele marque a reunião com você. E aí, o próximo passo do processo de prospecção, de geração de demanda pela prospecção ativa, que é uma das formas, tá? É a primeira reunião. Então, você marca uma reunião 1. Nessa reunião 1, você não vai apresentar proposta, você não vai passar preço. Nessa reunião 1, você vai qualificar aquele cliente. O que é qualificar aquele cliente? Você vai saber duas coisas, tá? Primeiro, se você tem a solução que ele está buscando, se você realmente consegue ajudá-lo. Segundo, saber se ele merece receber uma proposta sua. Ok? Qual é o cliente que merece receber uma proposta sua? É o cliente que entende o valor do seu trabalho. É um cliente que não é aquele cara que vê você como uma dívida, mas vê você como uma oportunidade de crescimento. Que vê você como alguém que está no time dele, que está do lado dele, que vai fazer a empresa dele crescer. E tudo isso, Emily, é na forma como você aborda. A forma com que você conversa com um potencial cliente vai aumentar totalmente o valor percebido do seu trabalho e a importância que ele vai ver do seu trabalho. Então, você pega um segmento que já tem um nível de consciência legal e você impulsiona isso na forma com que você fala com ele numa primeira reunião. Lion, como é que eu direciono essa primeira reunião? Dentro da mentoria tem uma aula onde eu ensino isso passo a passo. Mas, basicamente, você vai fazer perguntas estratégicas que vão poder coletar informações sobre como ele vê a consultoria ambiental, quais são os problemas que ele passa na empresa dele, quais são as demandas que ele tem, qual é o orçamento que ele tem, para que você, na hora que você vai apresentar uma proposta, você não vai escutar mais que está caro ou barato. Não, está muito caro. Você não vai escutar que ele não está precisando daquilo. Você não vai escutar que ele tem que falar com o sócio dele. Porque na qualificação, na primeira reunião, você já matou tudo isso. Você fez perguntas, por exemplo, o seguinte: olha, você tem algum orçamento hoje destinado para essa parte ambiental, para resolver esse problema da parte ambiental do seu negócio, da sua empresa? Aí ele pode dizer assim: olha, eu não tenho ainda orçamento e tal. Aí você fala o seguinte: olha, a minha empresa de consultoria, a gente trabalha com propostas extremamente personalizadas para você. Eu não quero chegar aqui com uma proposta que
que você vai estranhar ou que não seja de acordo com sua realidade. Eu quero chegar aqui com uma solução que seja realmente o que você está precisando, sob medida para você. Então, olha, para fazer um serviço mais ou menos desse aqui, a gente cobra margem de 8 a 10 mil reais. O que você acha desse intervalo de valores aí? Como é que você vê isso? Porque quando você faz isso, você vai eliminar a objeção de preço na hora da proposta. Porque ele vai dizer, olha, se ele disser que está caro demais esse 8 a 10 mil, isso aí é a importância da qualificação, tá? Porque se você tá fazendo um serviço que a precificação é essa, talvez não valha a pena você apresentar uma proposta. Você vai apresentar uma proposta que vai ser recusada. Então, você vai dar uma margem que seja a realidade do seu ticket, daquele trabalho específico. Se for 5 a 8, se for 4 a 6, mas você vai dar um intervalo de 2 mil reais de diferença, é um bom intervalo, para que você sinta se ele realmente vale a pena você progredir com ele ou não. Se ele der ok para essa margem, então a chance de você fechar aquele contrato é muito alta. É uns 80% a 90%. É assim que eu faço hoje. Por exemplo, hoje eu não apresento propostas para quem não passa na qualificação de preço para mim. Então, uma das primeiras coisas que eu falo, olha, são projetos de torno de 8 a 10 mil reais. O que é que você acha desse investimento? Quando o cliente me diz que está ok, então eu já sei que eu posso progredir com ele. Essa não é a primeira pergunta que você vai fazer, mas é uma delas. Outra pergunta. No caso da gente fechar um acordo aqui, a gente trabalhar junto, existem outras pessoas que precisam aprovar essa proposta, que precisam estar presentes para entender melhor o trabalho, e aí ele vai dizer se sim ou não. Porque na hora de apresentar a proposta, você tem que estar com todo mundo que toma a decisão. Porque se só você, por exemplo, você está apresentando uma proposta para mim e eu não tomo a decisão só, e eu estou sozinho, eu vou ter que pegar tudo que você falou e passar para o meu sócio. O que acontece? Eu nunca vou apresentar uma proposta sua melhor do que você. Jamais. Então, tem muita coisa lá que o sócio dele não vai entender. E a chance é que pode acontecer do sócio dele, não, vamos deixar isso para depois, e atrapalhar a negociação. Então, você precisa estar com todo mundo na mesa aqui, ó, marcar com todo mundo. Muitas vezes, no início da minha consultoria, eu apresentei excelentes propostas para pessoas que não tomavam a decisão. E aí eu ficava sem entender quando não dava certo. Mas, não vai dar certo. Você tem que falar com quem toma a decisão, tá? E se não, é uma pessoa muito ocupada, não sei o quê. Se a pessoa não tem 20 minutos para te ouvir, então não vale a pena você fazer nada com ela, ela não vai querer fazer nada. Então, se ela achar importante, se você escolher um bom segmento, por isso que é tudo interligado, ela vai querer te escutar. Então, você tem a primeira reunião é a qualificação, a segunda reunião é a proposta. Passou na qualificação, aí você vai fazer a proposta. A proposta não foi feita para ser enviada. A proposta foi feita para ser apresentada. Você não envia proposta por WhatsApp, você não envia proposta por e-mail, você não envia proposta, você apresenta e depois você envia. Então, você vai marcar uma reunião e vai apresentar a proposta. Olha, como é que eu apresento essa proposta? Existe uma sequência que eu vi que é a sequência que mais dá resultado em aprovação de proposta. E aí, ó, depois dessa primeira reunião, vem a segunda reunião, que é a proposta, que é o fechamento. E aí é uma reunião onde você vai apresentar escopo com preço na hora certa. Você não vai falar preço na hora. E na hora que você falar o preço, você vai falar o preço é 10 mil reais. E pronto. E aí você vai escutar o que a pessoa vai falar. Na hora do preço tem que ter segurança. Na hora do preço não tem que ficar justificando. Tem gente que na hora que fica tão assim, com medo de falar o preço, que na hora que fala o preço fica, não, é 10 mil reais, porque a gente vai atrás disso, porque a gente vai atrás daquilo. Você passa insegurança, você passa que você está ali morrendo de medo. Não, por mais que a gente fique, né, no início, mas a gente não pode transparecer isso. A gente tem que chegar, olha, esse projeto personalizado que a gente fez, o valor do investimento vai ser 10 mil reais. Silêncio, espera a pessoa falar. Ah, desconto. Cara, eu não abomino desconto. Tem gente que não pode dar desconto. Eu vejo desconto como algo estratégico. Na mentoria tem uma aula de precificação onde eu falo eu falo exatamente sobre as estratégias por trás de uma precificação. Eu não ensino só você a calcular um preço. Não calculo o custo, mas que é o que a maioria faz. Eu ensino vocês a ter estratégia na precificação. Então, em alguns momentos, o desconto pode ser um ponto estratégico bom para você. Se aquele cliente tiver poder de recorrência, será que não vale a pena dar um desconto? Se aquele cliente for pagar à vista, será que não vale a pena dar um desconto? Se aquele cliente for me dar acesso a outros clientes, será que não vale a pena dar um desconto? E se eu trocar o desconto por 3 indicações grandes dele aqui, de parceiros dele,
para eu apresentar propostas para essas pessoas também. Será que não vale a pena dar um desconto? Então, desconto é estratégico, mas desconto por desconto, aí você não faz sentido. Desconto, ele tem que ser uma moeda de troca. Desconto é moeda de troca. E a moeda de troca tem que ser mais vantajosa para você do que para o cliente em si. O cliente ele vai ter um valor menor para pagar. E você vai ter potencial de fechar mais 3 contratos por causa daquele desconto. Um exemplo. E aí eu ensino isso na mentoria lá, tá? Então, apresenta a proposta, faz uma boa precificação com margem de lucro, e lá você aprende como é que se calcula a precificação com margem de lucro, com tudo direitinho. Vocês têm uma planilha que vocês baixam, e aí vocês só alimentam a planilha e sai o cálculo todo feito, aí vocês só inserem a margem de lucro em cima do valor final. E uma estratégia que eu ensino é vocês terem lucro na entrada do contrato. Isso diminui o risco de vocês, de o cliente... É muito raro de acontecer, mas é um risco dele que desistir do projeto. E se ele desistir do projeto no meio, você já tem lucro, porque na entrada, na hora que você fecha o contrato, ele já te paga um valor que você já ganhou o lucro ali. Então, até R$10.000, 50% de entrada. Passou de R$10.000, aí você pode considerar um valor menor de entrada, tá? E aí você diminui seu risco. Você diminui seu risco. Você mantém seu fluxo de caixa bom, bem oxigenado, tá? E aí, existe também uma etapa de pós-proposta. 80% das vendas, elas são fechadas após a quinta tentativa de follow-up. Ou seja, quinta tentativa de contato com o cliente. Às vezes você manda uma proposta, não é porque o cliente não respondeu que ele não quer mais. Não existe isso, cara. Não existe. Às vezes aconteceu alguma coisa, algum problema, e ele desfocou daquilo ali por algum tempo. Isso acontece com qualquer pessoa, tá? Ainda mais com quem é empreendedor, quem é empresário. Acontece muito. Então, eu ensino na mentoria você ter um fluxo de cadência de 5 tentativas distribuído em 10 dias consecutivos depois que você apresenta a proposta. Então, depois, quando você finaliza a proposta, você marca dificilmente o cliente vai dizer, está fechado na hora. Ainda mais com tickets de 8 a 10. Então, ele vai pedir para pensar. E aí, tudo bem, você fala, olha, eu não quero que você tome aqui uma decisão na hora, não precisa disso. Eu sei que você precisa pensar realmente. E aí, você diz o seguinte, olha, eu posso entrar em contato com você. Aí você dá uma janela de 2 dias. E dá mais certo aqui é uma janela de 2 dias. Então, você apresentou na segunda. Posso entrar em contato com você na quarta-feira, às 15 horas, para eu ter um retorno dessa proposta? E aí você já deixa fixado o dia do primeiro retorno. Essa é a primeira tentativa de follow-up. Chegou no dia, mandou a mensagem, aí você combina se é pelo WhatsApp, se é por e-mail, enfim. Entrou em contato, não houve retorno, aí inicia-se uma cadência chamada 5T10D. 5 tentativas em 10 dias consecutivos. Tá? E aí, lá dentro da mentoria, tem lá todas as abordagens que você faz. O objetivo é você ter uma resposta, seja que sim ou seja que não. Muitas vezes o não é tão importante quanto o sim. O talvez é que não vai fazer você chegar a lugar nenhum. E quando você tem um sim, você diz, olha, o processo foi validado. Aline, deu tudo certo. Vamos repetir isso aqui que está dando certo. Você começa a identificar padrões. Esse tipo de empresa, a gente fez essa abordagem e acabou dando certo. Então, vamos multiplicar isso aqui. Quando você tem um não, você fala, olha, Aline, tem alguma coisa errada aqui. Ou foi na forma que a gente abordou. Vamos analisar aqui todo o funil que a gente fez, né? Ver o que aconteceu para ter tido um não. Será que foi o orçamento? Será que foi o segmento? Será que foi... Agora, quando você tem um talvez, você vai analisar o quê? Então, o 5T10D evita que você tenha um talvez. Ou você vai ter um sim ou você vai ter um não.